Ao longo do laboratório, realizamos alguns experimentos na tentativa de analisar, refletir e buscar compreender as propriedades da polarização da luz, o fenômeno da birrefringência e a lei de Brewster, partindo desde a compreensão dos mecanismos e da natureza da luz até a utilização de ferramentas e objetos capazes de destrinchar tais características, no caso, polarizadores ou materiais polarizantes. A montagem trata-se de uma fonte de luz emitindo um feixe, o qual, buscando atingir o anteparo, passará inicialmente por um polarizador. Essa montagem será minimamente alterada ao longo dos experimentos, ora alterando o número de polarizadores, ora alterando o tipo de material penetrado pela luz, até que, por fim, analisaremos o comportamento da luz mediante uma placa de acrílico. Para a análise e maior compreensão do que está sendo observado, é necessário atentar-se à natureza da luz. A luz é uma onda eletromagnética de comportamento dual. Ela é uma partícula e também uma onda. Além disso, esse aspecto eletromagnético confere a ela uma característica muito interessante em relação ao seu campo elétrico. Este oscila ou pode oscilar em várias direções. Quando isso ocorre e, portanto, não há uma direção preferencial para essa oscilação, então chamamos essa luz de não polarizada. Porém, caso consigamos conter essa oscilação para apenas uma direção controlada, então dizemos que essa luz é polarizada. Nesse sentido, entram os polarizadores, que, quando ideais, atuam apenas com um eixo de transmissão de onda. Ou seja, quando a luz adentra um polarizador, somente a luz com campo elétrico de direção condizente ao determinado pelo polarizador passa, enquanto a luz com campos elétricos de direções não paralelas ao polarizador são contidas ou então filtradas. Notamos que, com apenas um polarizador, ainda não é possível ofuscar ou bloquear totalmente a luz, o que ocorre por conta de que sempre uma componente direcional da luz passará pelo polarizador. Entretanto, conforme giramos o polarizador, observa-se que a intensidade da luz varia levemente, o que indica que a luz possui uma componente maior que outra. Portanto, o laser possui polarização elíptica. Já colocando dois polarizadores, observa-se que, mantendo um fixo e alterando-se o ângulo do outro, altera-se a intensidade da luz que chega ao anteparo, podendo até extinguir a luz totalmente, como mostra a figura à direita. A partir da extinção, ao rotacionarmos um dos polarizadores em mais 90 ou menos 90 graus, a intensidade da luz que chega ao anteparo volta a ser máxima, enquanto que, girando em 180 graus, a luz se mantém mínima, praticamente extinta. Isso ocorre, pois, para que haja a extinção da luz, os dois polarizadores devem polarizar a luz em direção ortogonal ao outro, de modo que um polarizador filtra componentes da luz de uma determinada direção, e o outro, por filtrar componentes perpendiculares em relação ao anterior, impede 100% a passagem da luz. Assim, nessa situação, ao girar um polarizador em mais 90 ou menos 90 graus, ambos os polarizadores estarão filtrando as componentes da luz na mesma direção, permitindo assim toda a passagem da luz daquela direção. Ao girar em 180 graus, retorna-se à mesma situação de extinção, estando um polarizador perpendicular ao outro. Quando, a partir da situação de extinção, é colocado um terceiro polarizador entre os dois, percebe-se que, dependendo da configuração, é possível observar novamente luz atingindo o anteparo. Isso ocorre pois, caso o polarizador no meio não esteja paralelo a nenhum dos demais, como na imagem à direita, ao filtrar a luz que chega nele em uma direção diferente da do primeiro polarizador, ele restaura parte da componente da luz na direção do polarizador final, permitindo assim a passagem de parte da luz. O modelo mecânico, formado por uma corda e placas de papelão com rasgos em uma direção, foi possível observar os mesmos fenômenos estudados anteriormente. Ao colocar-se uma das placas e oscilar a corda, observa-se que, após passar pela placa, a corda oscila apenas na direção do rasgo. É possível fazer uma analogia desse fenômeno com o fenômeno da polarização, em que a luz passa por um polarizador, restando-se a componente apenas na direção do próprio polarizador. Além disso, ao colocar duas placas com os rasgos perpendiculares um ao outro, observa-se que a corda, após passar pelas duas placas, praticamente não oscila, assim como ocorre com dois polarizadores perpendiculares impedindo a passagem da luz.
Ainda no modelo mecânico, ao pegar duas placas com rasgos perpendiculares entre si e colocar uma terceira placa entre as duas com um rasgo a 45 graus, quando a onda que propaga ao longo da corda atravessa a primeira placa, sobra apenas a componente vertical da onda. Então, quando atravessa a segunda placa, a onda passa a fazer 45 graus com o eixo vertical, ou seja, parte da componente horizontal é então restaurada. O mesmo fenômeno ocorre com a luz de laser, como observado anteriormente. Portanto, tal observação comprova a característica ondulatória da luz. Em seguida, retornamos à montagem com dois polarizadores. Porém, adicionamos uma placa de vidro com fitas adesivas transparentes entre eles. Com o laser partindo da disposição de luminosidade mínima, quando colocamos durex entre dois polarizadores, se restaura parte da luz, pois, dependendo da direção e da angulação, ele restaura parte da componente da luz. Logo, a fita funciona como um polarizador, mas com as fibras não totalmente direcionadas e definidas, longe de ser um polarizador ideal. Agora, com a lâmpada incandescente, também variando a angulação do polarizador e gradativamente da placa de vidro, também percebemos que ocorreu alteração na cor emitida pelas fitas que atravessam o vidro para suas respectivas cores complementares. O ciano vira amarelo e o verde vira magenta, por exemplo. Isso, pois, se antes permitia a passagem de uma cor, ao girar 90 graus permite-se então a passagem de tudo menos a cor anterior, resultando na sua cor complementar. E isso ocorre devido ao fenômeno chamado de birrefringência, em que o índice de refração do material é diferente dependendo da direção de análise. Esticamos uma película de plástico entre dois polarizadores, inicialmente na condição de extinção da luz, este funciona também como um polarizador, podendo restaurar parte da luz como discutido anteriormente. Isso ocorre pois, ao esticar o plástico, alinham-se as fibras do polímero, que passa a funcionar então como um polarizador. Antes de girar o polarizador, o feixe refletido estava extinto, pela montagem do experimento. Quando giramos em 90 graus, o feixe refletido voltou a aparecer no anteparo, e o feixe refratado não se alterou. Isso pode ser atribuído ao fato de que a placa de acrílico funciona então como um polarizador. Assim, é possível encontrar um ângulo para o polarizador de modo que ele polarize de forma perpendicular à polarização da placa de acrílico, portanto, extinguindo o feixe. Quando gira-se o polarizador em 90 graus, ele passa a polarizar na mesma direção que a placa de acrílico, voltando então a permitir a visualização do feixe. O ângulo de Brewster medido foi de 60 graus, complementar ao ângulo de 30 graus da figura. O ângulo que o feixe refratado forma com o feixe refletido é de 85 graus, bem próximo ao de 90 graus teórico. Por fim, a direção do plano de polarização do feixe refletido é paralelo ao plano da placa. Já para o cálculo do índice de refração, utilizamos a lei de Snell, que consiste em relacionar os senos dos ângulos de incidência e de refração juntamente com os índices de refração dos meios, de forma que o ângulo de incidência sobre o ângulo de refração é igual ao índice de refração da placa sobre o índice de refração do meio. E com isso, o índice de refração relativo encontrado foi de 1,732.